Lord, come, take up your holy throne. Olá, queridos, amados do Senhor Jesus Cristo, queridos e amados irmãos de Nova Aliança, do grupo Mensagem do Pastor, do Púlpito, queridos e amados irmãos que me acompanham pelo canal do YouTube. Muito bom dia, segunda-feira, começando a semana. Eu quero desejar a todos uma semana abençoadíssima, né? Que você alargue as tuas tendas. Amém, queridos? Olha, amados, eu estava aqui lendo o livro de Gênesis e eu parei num versículo, né, que fez com que minha mente se agitasse assim em pensamentos, né? E um deles foi até que ponto o homem recebeu de Deus a capacidade mental para agir e interagir na vida. Por que eu estou falando isso? Porque o texto diz que Deus nos fez, né, ali no livro de Gênesis diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, né? Então está lá em Gênesis 1:26. Então imagina a capacidade mental que o homem recebeu, né, naquele momento da criação, né? Uma transmissão assim dos atributos de Deus tremenda, maravilhosa, né? Mas nós sabemos que isso foi arranhado pelo pecado. E eu pensei, é claro, que essa capacidade, né, que o homem recebeu originalmente, ela foi tirada por causa do pecado. Isso é certo, mas a pergunta que não quer calar: o quanto seria esse nível dessa capacidade? E o quanto foi tirada, né? E o que me deu um ponto de interrogação foi justamente isso. Nós temos 5%, 10%, 15% do original, 2% do original. Há um fato há um saldo de fato, né? O incrível é que temos, que variamos, né? Nós vemos a capacidade mental das pessoas variando de acordo com o seu estado orgânico, né? De cada um, a situação física, né? A situação até, eu diria, de vida de cada um. Isso é verdade, mas não existe base científica, né? E eu vou conjecturar aqui, né, que mesmo sabendo desse fato, com certeza eu acho que hoje, pelo menos metade do que nos restou das nossas possibilidades estão desapercebidas, estão adormecidas, né? Por preguiça, por conforto, por inércia, seja pelo motivo que for, né? Nós tomamos posse, eu entendo que de uma fração muito pequena dessa nossa herança, né? Então, irmãos, eu entendo que nós não deveríamos jamais nos contentar com uma vida limitada, né? Ou com uma vida presa, como se fosse assim dentro de um cubículo, né? Eu falo isso não por rebeldia, queridos, ou por adotar uma postura de reivindicação a Deus, não, mas desfrutar do que nos é permitido por Deus depois da queda. Inclusive, a Bíblia fala, Tiago fala, que se nós tivermos falta de sabedoria, que nós devemos pedir a Deus, que nos dará sem nos lançar em rosto, né? Está lá em Tiago, na carta de Tiago. Então nós fomos criados para viver na amplidão, né? E com plenitude. Eu acho que, até de certa forma, nós desprezamos aquilo que Deus nos concedeu quando nós estamos assim acomodados e ficamos sem alcançar o nosso melhor, né? A Bíblia diz, Paulo diz aos Filipenses, lá em Filipenses 4, diz que a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, né, guardará o nosso coração e a nossa mente, né, em Cristo. A mente de Cristo, que capacidades, né, nós temos? Você não acha? Né? Então, Paulo ele continua lá em 1 Coríntios 2, ele diz assim: por quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem pode instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, mais uma vez, a Bíblia afirma que nós temos uma mente poderosa, né?
Alguns entendem que o ideal cristão para a vida é estreito, limitado, né? O mundo nos classifica assim como povinho, né? Mas nós sabemos que isso não é verdade. Eles dizem que é sufocante, que não oferece espaço, né, para o desenvolvimento intelectual, desenvolvimento físico, que não reconhece as artes, a música, a ciência e muitas outras fases da atividade humana, mas apresenta apenas o lado moral, né, da consciência, a obediência às leis de Deus, as conquistas, as realizações espirituais. A Bíblia diz, a palavra de Deus nos diz lá, o profeta Isaías, lá no capítulo 54, ele diz assim: alarga a tua tenda, estenda o todo da tua habitação, não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. É uma figura de linguagem. Eu entendo que tenda pode ser aplicada, entre outras coisas, à nossa capacidade mental, né? A nossa capacidade de crescimento, de conquistas, de amadurecimento, não é verdade? A Bíblia, de fato, não trata especificamente do intelecto, nem convoca os homens a desenvolverem todo o potencial do intelecto. É verdade, mas para mim a palavra de Deus exclui apenas aquilo que é pecaminoso, desrespeito à lei, a impureza, a lascívia, o egoísmo, né? A falta de amor, de generosidade, elementos que não agradam e não enriquecem a vida, né? Mas, pelo contrário, limita, diminui, né? Inclui tudo que não presta, né? E Paulo diz que tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, né? Isso faça parte do nosso coração. Eu entendo que faça parte da nossa tenda, né? Paulo diz isso lá em Filipenses 4. Então, você acha que isso é uma vida limitada, né? Ter a mente de Cristo? A fé cristã, ela não determina de fato um limite, né, à vida santificada, mas diz que nós devemos ser transformados na nossa mente, né? Nós devemos nos transformar. Nossa mente é a nossa tenda, né? E eu penso assim, como seria uma pessoa que viver apenas num cômodo da mente, né? Por assim dizer, quando poderiam estar numa tenda ampla, espaçosa, com espaço para a espiritualidade, para a oração, para o novo de Deus sempre, para as conquistas da fé, para o crescimento pessoal, para a imaginação e conhecimento da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, como diz lá em Romanos 12, né? Mas, pelo contrário, muitas pessoas vivem assim num cômodo só e não desfrutam do que isso pode proporcionar, né? Eu estou me referindo, em expressão de linguagem, claro, à capacidade mental que nós podemos desenvolver. Claro que algumas vidas são estreitas por causa das circunstâncias. O mundo, ele é ruim, né? Ele é hostil. E não podemos dizer, né, que a insuficiência, por exemplo, a insuficiência econômica, produz esse efeito, né, de espremer a mente. Porque muitos dos que vivem em casas pequenas hoje, em comunidades, né, com pouco conforto, sem luxo, né, têm uma vida livre, grande, livre, com alegria interior, porque têm a sua mente no céu, né, alargaram a sua mente para o lugar certo, né, para as dimensões espirituais em Cristo Jesus. Por outro lado, existem aqueles que têm tudo, né, têm tudo que desejam em termos físicos, mas têm vidas limitadas, estreitas, né, como uma tenda pequena, porque alargaram a sua tenda para o lugar errado, né, para as coisas físicas, materiais que são temporais, efêmeras, passageiras. Então, a mensagem desta segunda-feira, aquela que veio ao meu coração, com certeza, da parte de Deus, é: alargue o lugar da tua tenda. Independente de quão inúmeras ou quão grandes sejam as razões para a falta de desânimo, para a falta de coragem, olha, o cristão não deve deixar a amargura entrar e espremer a vida numa tenda como aquelas de camping, chamada casinha de cachorro, sabe qual é? Umas tendas pequenininhas que só cabe uma pessoa. Algumas vidas se tornam limitadas por falta de oportunidade, eu sei disso. Algumas pessoas não têm as mesmas oportunidades que as outras, talvez lhes falte capacitação física para firmar o seu lugar na jornada da vida, ou tenham falhado nos negócios,
depois de muitos anos de trabalho, às vezes árduo, lhe falte coragem para recomeçar. Mas, apesar das restrições impostas, Deus diz a você, meu irmão, minha irmã, nesta manhã: alargue o lugar da sua tenda. Estenda bem as cortinas da sua tenda. Não o impeça, estique as cordas, firme as suas estacas. Isaías 54. Né? Então hoje nós temos o maior recurso para poder fazer isso. O maior recurso para impedir a alimentação temporal da mente. Né? Nós temos a mente de Cristo que transcende a alimentação imposta pelo pecado no Éden. Amém, queridos? Deus quer nos ver conquistar a vitória sobre todas as nossas limitações. Nosso chamado é: alargue o lugar da sua tenda. Amém? Eu desejo a você um dia agradável, um dia abençoado, um dia pleno, e que você possa entender que a tenda é a nossa mente, e a mente que nós temos pode ser transformada na mente de Cristo quando nós temos com Ele uma aliança. Amém, queridos? Fica com Deus, um beijo no teu coração, até amanhã em nome do Senhor Jesus. Olha, compartilhe essa mensagem, dê um clique aí no OK, né? Alinhe-se nesse canal, inscreva-se nesse canal, toque no sininho, isso é muito importante. Amém? Fica com Deus, amados, em nome do Senhor Jesus.